Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos, dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, como ser romântico, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Hoje o assunto é o povo e o poder. Eu tenho um chegado que sempre que ele vê uma notícia ruim na televisão, nos noticiários, que aliás isso ficou muito comum nos últimos 20 anos, ele fala que tem vergonha de ser brasileiro. Ou quando numa roda de conversa sobre corrupção, sobre rachadinha, sobre apropriação indébita, sobre políticos e outros funcionários públicos que assinam o cartão, estão na folha de pagamento, mas não aparecem para trabalhar. Está cheio disso, o Brasil está repleto disso. Eu acho que tem mais gente fazendo isso no Brasil do que árvore na floresta amazônica. Lógico que eu estou exagerando, mas é para vocês terem uma ideia da proporção desse tipo de crime. Então, esse meu amigo, ele diz que tem vergonha de ser brasileiro. Eu, diferente dele, eu não tenho vergonha de ser brasileiro, porque eu estou falando de mim e do Brasil. Eu, o meu ser e o meu país. Não estou falando das pilantragens que bandidos fazem se aproveitando da impunidade, se aproveitando de N vantagens que eles criaram para eles mesmos historicamente. São esses caras aí que fazem rachadinha, que estão no poder, ao invés de propiciar segurança para a população, ficar atrasando deliberadamente vacinação, ficam dizendo, e daí para os mortos pela Covid, por exemplo, ficam dizendo que não abre mão da autoridade que tem. Esse tipo de gente debochada que está no poder aí. E a gente debochada mesmo, gente sem escrúpulo, gente com problema sério de caráter. Então, esse meu amigo disse que tem vergonha. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro por culpa deles, eu não sinto vergonha alheia. Por outro lado, depois de ver tudo isso, aí exaustivo às vezes, quando veio a Lava Jato e mais duas centenas de operações contra esse tipo de criminosos, eu e a grande maioria dos brasileiros ficamos muito felizes, regozijados. Opa, tem uma luz no fim do túnel, finalmente vamos ver justiça. Aí prende daqui, prende dali, chuta a porta às 6 horas da manhã e leva, e condução coercitiva e o escambau. Condenaram os que doaram do dinheiro a 30, 40, 50, 100, 200 anos de prisão, mas os sem vergonhas de verdade que receberam, alguns até foram condenados, até em segunda instância. Tem um aí que foi condenado a mais de 20 anos em segunda instância, ficou 1 ano e meio, 2 anos na cadeia, e depois, para minha decepção, para que eu me sentisse um idiota, um grandíssimo idiota, um imbecil de marca maior, veio o ministro do STF e anulou as condenações desse cara. Imagine, porque ele foi julgado aqui em Curitiba, quando ele deveria ter sido julgado lá perto da ponte que partiu. Ora, que diferença faz? Ele cometeu os crimes no Brasil. Se ele tivesse sido julgado lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul,
em Brasília, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Amapá, no Acre, na Bahia, em Sergipe, Pernambuco, Alagoas, não importa. Ele foi julgado pelos crimes que cometeu com farta, foi julgado porque foram reunidas provas fartas contra ele, centenas de provas testemunhais, documentais e os cambais. Aí 3 anos depois, quase 4 anos depois, vem o Fachin, ministro do STF, que fez campanha para Dilma, não sei o que digo, ele admitiu, isso eu quero deixar bem claro, e anula as provas desse cara que é do mesmo partido da Dilma. E daí, aí eu fiquei decepcionado, boquiaberto, mas eu ainda tinha uma centelha de esperança. Falei, o plenário do Supremo é sério, os caras não vão, apesar de ter 6, 7, 8 lá que foram indicados pelo PT, eles não vão dar uma rasteira na população, não vão me botar a placa de burro na testa, eles não vão confirmar isso que o Fachin fez, porque o Fachin fez campanha para Dilma, mas eles não fizeram, apesar deles terem sido indicados pelo Lula e pela Dilma, a grande maioria deles. Mas 2, 3 meses depois, o que o STF faz? O plenário do STF confirma a decisão monocrática do Fachin, a anulação das condenações do Lula, que está respondendo a mais 7, 8 processos pelos mesmos motivos, por crimes parecidos que ele cometeu junto com a turma dele. Aí, sabe o que aconteceu? Eu me senti 11 vezes, não, muito mais do que isso, eu me senti duplamente idiota, mas essa duplicidade foi elevada à 11ª potência. E por que foi elevado à 11ª potência? Porque a partir do momento que você eleva um número a determinada potência, você acrescenta aquele número da potência em zeros na frente, do lado direito. Então, isso significa que 2 vezes 100 milhões, eu me senti 200 milhões de vezes idiota, imbecil, burro, por ter acreditado na justiça, por ter acreditado no STF, por ter acreditado que finalmente ia ser feito justiça e que aquele sujeito em questão jamais recuperaria os seus direitos políticos, jamais voltaria a ser candidato, porque é um insulto à inteligência de um micróbio. Sabe o que é micróbio, né? É um insulto à inteligência de um ameba, um sujeito desse voltar a ser candidato. Mas foi isso que esses caras fizeram. Eles resgataram os direitos políticos desse cidadão e insultaram a nossa inteligência. E ainda desacreditaram pessoas sérias, porque não foi só o Sérgio Moro que condenou. O Sérgio Moro, quando ele fez o trabalho dele, ele tinha uma equipe de mais 300 pessoas ajudando ele durante anos. E essa condenação em primeira instância do Sérgio Moro, ela foi corroborada, ela foi ratificada pelo Tribunal Federal de Justiça, por uma decisão não monocrática, mas por uma decisão colegiada. E essa decisão também foi ratificada, foi corroborada, foi confirmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que depois ele desfez tudo o que ele mesmo tinha confirmado que estava certo. Aí eu volto a perguntar, por que o STF, que fazia questão que o Lula fosse julgado em Brasília e não em Curitiba, por que não decidiu isso lá no primeiro momento, antes de começar o processo? Ele queria fazer a gente de idiota, era essa a intenção? Deixar a coisa toda rolar para depois ele jogar
estrume em cima, para não dizer outra coisa, para jogar estrume no ventilador, para não dizer outra coisa. Era essa a intenção? Nos fazer de idiotas, nos fazer de imbecis, fazer com que a gente desacredite na justiça? Se era essa a intenção, conseguiram. Pessoal do STF, vocês estão de parabéns. Muito obrigado mesmo por me fazer de idiota. Vocês conseguiram. Se houver troféu para esse tipo de atitude, diga onde tem que eu compro. Um para cada um, tá bom? Muito obrigado mesmo. Até mais.